Oi, tudo bem com você? Hoje, aqui no nosso canal do YouTube, juntos vamos conhecer um pouco mais a respeito das Escrituras Sagradas através do curso Conhecendo as Escrituras, curso bíblico digital desenvolvido para você e para o seu conhecimento sobre a Bíblia. Olha que interessante. A palavra Bíblia, ela vem do grego e significa e pode ser pronunciada da seguinte maneira: biblion. Quando traduzido, significa livros. Bíblia faz referência à biblioteca. Em uma biblioteca, nós encontramos o quê? Muitos livros. Na Bíblia, nós encontramos também o quê? Poucos livros, livrinhos, porções de pequenos e poucos livros. Olha que interessante. A palavra Bíblia, ela, como já disse aqui, vem do grego. E os gregos, eles chamavam o papiro de biblos. E o que era o papiro? Material empregado na escrita da palavra de Deus, bem como em outros livros. Expressão que, com o decorrer do tempo, passou a significar o quê? Livro, devido ao abundante uso do papiro para o preparo de livros. Um livro pequeno, então, era chamado de biblion, e um conjunto deles era chamado de Bíblia. Assim, a palavra Bíblia deriva da língua grega e significa livrinhos. A Bíblia e seu conteúdo. A Bíblia foi escrita em um período de 1.600 anos por mais de 40 autores. A partir do 8º século, entre o 8º e o 12º século pós-Cristo, a Bíblia, que não tinha capítulos nem versículos, foi dividida em capítulos e também em versículos. Capítulos, 1.189 capítulos. Versículos, 31.102 versículos. Qual o material da escrita da Bíblia? Papiros e pergaminhos. A Bíblia também está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Por que a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento? Para a nossa maior compreensão, para o nosso entendimento, para facilitar a nossa compreensão. O Antigo Testamento tem 39 livros, enquanto que o Novo Testamento tem 27 livros. Somados os dois, temos aí a totalidade de 66 livros na Bíblia Sagrada. Perceba que os escritos originais da Bíblia também são chamados de autógrafos. E eles eram todos escritos à mão. Foi só por volta do ano de 1454 que surgiu a primeira Bíblia. A partir do ano de 1454 foi que surgiu a primeira Bíblia impressa. Aonde? Na prensa de Johannes Gutenberg, um alemão que inventou a prensa. E foi na prensa de Johannes Gutenberg que a primeira Bíblia, no formato que hoje eu e você temos, foi impressa. Revelação. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é a expressão máxima da revelação do divino Criador. A palavra revelar significa desvendar, tirar a cobertura, descobrir, tornar conhecido o que se achava encoberto. No contexto teológico, indica que Deus achou por bem revelar-nos algo a respeito do seu caráter e de sua atividade. O que ele fez, o que ele faz e fará. Ainda falando sobre revelação, revelação é, pois, tornar conhecido o que estava oculto. Deus revelou à humanidade algo sobre seu caráter, suas obras e também seus planos. Revelou aquilo que por si mesmo o homem jamais saberia, incluindo verdades e doutrinas que hoje formam o quê? As Escrituras. A Bíblia é uma revelação perfeita e completa, é a nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e também de prática. Estatísticas de 2018 inclui a Bíblia em mais de 3.350 idiomas. Martinho Lutero foi um dos principais tradutores da Bíblia, das Escrituras Sagradas. João Ferreira de Almeida foi
o principal tradutor da Bíblia para o português. Quais são as línguas originais da Bíblia? A Bíblia foi escrita em 3 distintos idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e também em aramaico, enquanto que o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego, hebraico. O hebraico é um ramo da antiga língua semita, falada pelos Ur dos caldeus. Também foi chamado de língua de Canaã. E a referência bíblica está no livro de Isaías, no capítulo 19, ali no versículo 18. Aramaico. O aramaico era a língua dos arameus, os habitantes de Arã. Foi a língua usual dos primeiros patriarcas e profetas bíblicos. Primeiros patriarcas e profetas bíblicos falaram o aramaico. E o grego? O grego, havia 2 tipos de grego. O grego clássico e também o grego chamado koiné, de koinonia. O primeiro era o grego erudito, um grego polido, um grego fino. O segundo era o grego comum, o grego um tanto quanto rústico. Era a língua falada pelo povo mais simples. E foi nessa linguagem de fácil compreensão popular que o Novo Testamento foi, então, escrito. Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. João foi o último escritor da Bíblia. Livros do Antigo Testamento, Pentateuco, histórico, poético, profetas maiores e profetas menores, totalizando 39 livros. Livros do Novo Testamento, evangelhos, livro histórico, cartas ou epístolas e livro profético. Escavando as Escrituras, vamos, a partir desse momento, aprender juntos. E a primeira pergunta que nós vamos fazer é a Bíblia. Se posicione aí com a sua Bíblia. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia também. E a primeira pergunta que faremos agora para a Bíblia é a seguinte: devemos nós examinar as Escrituras? O Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 39, responde a essa pergunta. Perceba que aqui nós fazemos perguntas para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos responde. E desta vez nos responde dizendo precisamente o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, nós devemos examinar as Escrituras? Sim, devemos. Aqui, quem é que está falando? Aqui são palavras do Senhor Jesus Cristo, o seu e o meu Criador. E Ele está aqui aconselhando eu e você a examinarmos a palavra de Deus, a pesquisarmos a palavra de Deus, a buscarmos a compreensão da palavra de Deus. Uma próxima pergunta é a seguinte: a Bíblia pode iluminar e direcionar nossos passos? A Bíblia pode iluminar e também direcionar os nossos passos. Salmo 119, e o versículo 105 nos traz, então, a resposta a essa pergunta: se a Bíblia pode iluminar e direcionar os nossos passos. E aqui na Bíblia, no Salmo 119, e no versículo 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Logo, concluímos que a Bíblia pode iluminar, bem como direcionar os nossos passos, porque ela é uma lâmpada para os meus pés, porque ela é uma luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para os seus caminhos. Por que nós cometemos erros? A resposta está no livro de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 19. Livro de Mateus, capítulo 22, Novo Testamento. No Novo Testamento está o livro de Mateus. A resposta está no capítulo 22, ali no contexto do versículo 29.
o qual diz o seguinte: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque cometemos erros por não conhecermos as Escrituras, bem como o poder que flui das Escrituras, o qual vem de Deus. Por que cometemos erros? Por não estudarmos as Escrituras. Querido amigo, estude a palavra de Deus. Ela pode iluminar o seu caminho, ela pode direcionar os seus passos. E eu e você, com isso, vamos ter plena condição de estarmos evitando os erros, de estarmos evitando o pecado. Uma próxima pergunta: qual a utilidade da palavra de Deus? Qual a utilidade da palavra de Deus? Para que serve a Bíblia? O livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 17, ele, então, traz a resposta aqui para você e também para a minha pessoa. E diz assim: é que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que serve a Bíblia? Qual a utilidade da Bíblia? Para me corrigir, para me policiar, para me repreender, para puxar a minha orelha em momentos os quais eu necessito ser chamado à atenção por Deus. Agora, o que devo eu fazer para melhor entender a Bíblia? Como entender melhor a Bíblia? O livro de Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 até o versículo 31, vem trazendo a resposta aos nossos corações. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era um superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o livro de Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanhe-o. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o segredo para entender melhor a Bíblia? Estudar a Bíblia com alguém. Solicitar auxílio de uma pessoa, de um instrutor bíblico, de um missionário, de um pastor, de alguém que tenha um conhecimento que possa transmitir a você. Eis o segredo para compreender, então, melhor as Escrituras. E como eu posso estudar a Bíblia? Como estudar a palavra de Deus? Vamos conhecer juntos como estudar a palavra de Deus aqui no Antigo Testamento, através do livro de Isaías. Aqui está o livro de Isaías. Vamos localizar juntos o capítulo 28 e nós vamos ler o versículo 10. Isaías, capítulo 28 e versículo 10. Como estudar a Bíblia? Porque é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Um pouco de doutrina, um pouco de regras.
um pouco aqui e um pouco ali. É dessa maneira que estudamos a Bíblia. É regras sobre regras, regras e mais regras, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Perceba, querido amigo, você não vai abrir a Bíblia em uma única página, vai compreender todo o conteúdo de 31.102 versículos. Será necessário que você trilhe a Bíblia. Por exemplo, para que possamos compreender a respeito do retorno do eterno, ou seja, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo, é necessário que nós estudemos a Bíblia a partir de várias passagens bíblicas, entendeu? Um pouco aqui e um pouco ali. E tudo isso estará formando uma opinião, um estudo através do assunto volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem escreveu a Bíblia? Foram homens. Mas não foram qualquer homens. E então, quem foram esses homens e de que forma eles escreveram a Bíblia? A resposta está no livro de 2 Pedro, Novo Testamento. Agora nós vamos retornar aqui para o Novo Testamento, no livro de 2 Pedro, livro de 2 Pedro, livro de 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Diz, então, o seguinte: quem escreveu a Bíblia? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Esses homens foram preparados para receberem a iluminação, a revelação, a inspiração dos escritos da Bíblia. E foram assim que eles, então, escreveram a Bíblia Sagrada. É interessante que na Bíblia encontramos unidade. E sabe por quê? Boa parte dos escritores da Bíblia, ou seja, dos mais de 40 autores, não se conheceram. Porém, quando eu e você lemos a Bíblia, a impressão nítida que temos é que ela é a autoria de um único autor. E, de fato, é a autoria de um único autor, o Deus Todo-Poderoso. Os escritores, eles desempenharam a função de escrever o que Deus a eles transmitia através da revelação, da iluminação e da inspiração. Ok? Olha essa pergunta, que interessante. Qual a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus? Qual a única parte da Bíblia que foi escrita pessoalmente por Deus? A resposta está no livro de Êxodo, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. A palavra Êxodo significa a saída. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Qual a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus? Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai deu a eles as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Vou ler novamente. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a eles as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Qual era o conteúdo dessas pedras, dessas tábuas de pedra? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Agora, olha essa pergunta. A palavra de Deus é a verdade? A palavra de Deus é a verdade? O livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade? Sim, meu querido. A palavra de Deus, ela é a verdade. E você pode confiar na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. E uma última pergunta é a seguinte: a Bíblia, ela é eterna?
Perceba que nessa nossa existência, nessa nossa vida, as coisas passam, né? Você compra uma roupa, a roupa não dura para a vida inteira. E assim é com muitas outras coisas que não têm uma duração eterna. Porém, meu amigo e minha amiga, a Bíblia Sagrada, ela é eterna, ela é eterna. A Bíblia Sagrada, ela é eterna. Isaías, no capítulo 40 e no versículo 8, diz precisamente o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Senhor permanece eternamente. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece, subsiste para sempre. Para sempre. Hoje, eu e você, aqui, conhecemos um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu quero dizer a você que Deus, ele tem planos especiais reservados para você e também para a sua família. Portanto, meu querido, entrega o teu coração a Deus. Confia e espere nele. E tudo ele fará por você e também pela sua família. Eu espero que esse estudo ele venha contribuir com o seu conhecimento, para o seu conhecimento a respeito das Escrituras Sagradas. E em breve nós nos encontraremos novamente para juntos termos mais um momento de reflexão a respeito da palavra de Deus. Mais um momento de reflexão a respeito da palavra de Deus. Que você tenha um ótimo dia na presença do seu e do meu Criador. E eu quero dizer algo muito interessante a você. Eu acredito plenamente que você entendeu o estudo do dia de hoje. Então, compartilhe essa ideia. Passe esse estudo a outros amigos seus, para que eles também possam compreender o que você está compreendendo e já está motivado a praticar na sua vida. Tenha um ótimo dia na presença do seu e do meu Salvador. Grande abraço a você e a sua